Então vamos lá, vamos começar aqui entendendo o que está acontecendo nesse contexto. Esse gráfico aqui, ele é de um thread feito pela Cobase, eu peguei aqui alguns pontos dessa thread e abrasileirei, trazendo aqui algumas visões minhas particulares para acrescentar nesse ponto. E o que a gente está vendo? Esse é um gráfico que mostra a diferença entre o ouro e o dólar. E como que o ouro, né, ele tem se valorizado frente ao dólar. Só para você ter uma ideia, pessoal, o que está pegando, o que está acontecendo aqui? Em meio ano, ou seja, em apenas 6 meses, o S&P 500 ele saltou cerca de 40% e o ouro se valorizou também, flertando com os $4.000 por onça, como eu já mostrei para vocês, e o Bitcoin também atingiu mais de 2,5 trilhões em valor de mercado. Então a gente está vendo aqui um fenômeno. Qual que é esse fenômeno? Tá todo mundo subindo junto. Estranho, né? Então, normalmente, quando o ouro ele começa a se valorizar e ter uma ascensão muito grande, os ativos de risco eles começam a se desvalorizar, tendo em vista que quando a galera vai para o ouro é porque eles estão querendo se proteger de algum possível impacto que o mercado possa receber. Então, normalmente, uma alta do ouro é acompanhada de uma queda no S&P 500 em alguns momentos. Não é sempre, isso não é uma equação exata, mas normalmente é assim que funciona. E agora a gente está vendo um movimento onde tudo sobe. O ouro sobe, o Bitcoin sobe, o S&P sobe e o dólar cai. Né? Então, ao mesmo tempo, o dólar caminha para o seu pior desempenho desde 1973. Muitos de vocês aqui ainda nem eram nascidos em 1973 e esse momento de 2025 ele só consegue ser superado pela década de 70. Não houve na história recente do Bitcoin, ou melhor, do dólar, um momento em que o dólar estivesse tão prejudicado quanto agora. Né? Estamos vendo mercados realmente fortes. Ou será que isso é uma fraqueza do dólar que está inflando o preço dos ativos? Essa que é a pergunta. Será que o mercado ele está realmente forte? O S&P, o Bitcoin? Ou será que isso é um reflexo da fraqueza do dólar, que está levando as pessoas a fugirem do dólar e a migrar para esses ativos, tendo em vista o que tem acontecido com a inflação e os demais movimentos macroeconômicos? E aí que a gente começa a responder um pouco dessa pergunta, quando a gente leva em consideração o que está acontecendo com outros minerais preciosos, né? Outras terras preciosas, outros metais preciosos e por aí vai. Então, enquanto isso, meus amigos, a prata ela virou destaque. Ela tem um valor de mercado agora que já está se aproximando de 2,7 trilhões e ela está acumulando uma alta acima de 60% no ano. Então, o ouro vem se valorizando, a prata vem se valorizando até mais do que o ouro. Se você fizer um comparativo aqui, o ouro ele subiu muito mais, a prata subiu até mais do que o ouro, né? O ouro, a prata e o Bitcoin já estão figurando entre os 10 maiores ativos do planeta. Se você pegar o conglomerado dos assets by market cap, ouro, prata e Bitcoin estão entre os 10 ativos mais valiosos do mundo. Em teoria, eles são refúgios que costumam subir quando os mercados de ações caem. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Normalmente, esses ativos, o ouro, a prata, eles se valorizam quando o S&P está caindo, né? E, teoricamente falando. Só que agora está acontecendo o contrário. Quando a gente olha para o S&P, para as bolsas, a gente vê que o quadro ele conta para a gente outra história, que significa dizer o seguinte, meus amigos. Como você pode ver aqui, o engravatado, o institucional, ele está com apetite generalizado por ativos de risco nesse momento. Como você está vendo aqui, os caras estão comendo Bitcoin de garfo e faca. BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, com mais de 10 trilhões de dólares, e vários outros institucionais, grandes bancos como JP Morgan, Morgan Stanley, esses caras estão comendo o Bitcoin, devorando o Bitcoin de garfo e faca, meus amigos. Há um apetite institucional generalizado por ativos de risco nesse momento, com sinais de inflação e o mercado de trabalho mais fraco, o Fed ele vem cortando os juros, o que deixa todo esse contexto mais favorável ainda para mais altas, meus amigos.
nesse pano de fundo, o dólar ele caminha para o seu pior desempenho, como a gente já falou, acumulando uma queda superior a 10% no ano. Só para vocês terem uma ideia, desde os anos 2000, início ali dos anos 2000, depois do estouro da bolha das .com, a moeda dólar ela já perdeu 40% do seu poder de compra. E para as pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, como é o meu caso, e que já morou aqui há uma década atrás, isso começa a ficar muito mais claro. A primeira vez que eu vim morar aqui nos Estados Unidos foi há 10 anos, 11 anos atrás, em 2014. Então, tem praticamente uma década que eu vim para os Estados Unidos pela segunda vez. A primeira vez foi só para passeio, a segunda vez para morar. E eu morei aqui de 2014, a primeira vez que eu morei aqui, de 2014 até finalzinho de 2018 para 2019, quase 5 anos a minha primeira estadia aqui. E nessa primeira estadia minha aqui nos Estados Unidos, eu pude ver o quanto o poder de compra do dólar americano ele caiu. Eu me lembro que naquela época, quando eu ia em restaurantes, como por exemplo o Olive Garden, que é um dos mais famosos aqui de massas, eu e minha esposa, nós dois comíamos, nós dois bebíamos e nós gastávamos ali algo em torno de 28 dólares. 28, 25 dólares para os dois pedirem pratos principais, para os dois beberem. E hoje, quando a gente vai nesse mesmo restaurante e a gente não pede bebida, é só o prato, né? A gente gasta uma média de 40 dólares, né? Só pedindo a entrada. Uma entrada para mim, uma entrada para ela, a gente gasta uma média de 40 dólares. Ou seja, em 10 anos, o gasto ele dobrou. Isso é só um exemplo. Eu posso pegar aqui inúmeros exemplos e a gente ficaria aqui 1 hora só eu falando para vocês as coisas que eu comprava barato em 2014 e hoje pago muito mais caro. Por quê? Não é que as coisas ficaram mais caras, é porque o dólar ele perdeu o seu poder de compra. E é por isso que nesses últimos anos, de 2000 para cá, o dólar ele já perdeu 40% do seu poder de compra. E aí, meus amigos, o que realmente está acontecendo aqui é que os ativos eles estão precificando uma nova era de política monetária. E que nova era de política monetária é essa que nós estamos vendo? Uma nova era onde a inteligência artificial está dominando e as pessoas que se atentarem a isso e que investirem nisso vão conseguir se destacar e até mesmo sair da margem da pobreza. Esse gráfico aqui, pessoal, ele mostra a distribuição de riqueza entre as famílias americanas. E sabe o que mais chama a atenção nesse gráfico aqui? A gente consegue observar que a grande parte, mais de 50% das famílias americanas, elas só detêm 2,5% de toda a riqueza dos Estados Unidos. Significa dizer que a cada década, a cada ano, desde quando eu nasci, da década de 90 para cá, a distância entre ricos e pobres, ela só aumenta. E o que determina essa desigualdade social, o que determina esse distanciamento entre classes? É justamente o mercado financeiro. Isso tende a se aprofundar e já é elevada a concentração de riquezas na mão de poucos aqui nos Estados Unidos. Hoje, meus amigos, a metade mais pobre das famílias concentra apenas 2,5% do patrimônio total do país. Se a gente pegar todo o patrimônio, toda a riqueza dos Estados Unidos, 50% das famílias mais pobres, elas só detêm 2,5% disso, né? Em um cenário de corrida por ativos, quem já possui bens financeiros ou reais, colhe os ganhos da valorização e quem não tem, fica para trás, ampliando esse fosso social. Ou seja, quem tem Bitcoin, quem tem Nvidia, quem tem ações do S&P 500 fica mais rico e quem não investe no mercado financeiro fica mais pobre. E a cada vez mais aumenta essa diferença. E é por isso, meus amigos, que eu falo para você que a maior loucura que um ser humano pode fazer é vender o seu Bitcoin, né? E eu falo isso, pessoal, por quê? Porque eu estou falando de um ativo que hoje vale 125 mil e daqui a 7 anos vai estar valendo algo em torno de 1 milhão por unidade. Então, quando o cara fala para mim, fala assim, Yuri, quando que você vai vender o seu Bitcoin? Ou
quando eu devo vender o meu Bitcoin? Eu digo para você o seguinte, cara, nunca faça isso. Principalmente com as estratégias que o mercado ele proporciona para a gente hoje. Hoje, com o Inverse, você não precisa vender Bitcoin. Eu estava conversando com o Chaka, ele estava falando para mim que o período onde ele mais fez dinheiro foi justamente no bear market de 2022. Porque enquanto o Bitcoin estava caindo, ele estava em Inverse, ele estava aumentando, dobrando, acho que ele mais do que dobrou a quantidade de Bitcoins dele. E quando o mercado subiu, ele se beneficiou disso. Então, cara, não venda seu Bitcoin. A maior loucura que um ser humano ele pode fazer hoje é vender o seu Bitcoin. E eu digo para vocês, daqui a 7 anos, se você segurar o seu Bitcoin, você vai chegar aqui, se eu estiver vivo ainda, se eu estiver no YouTube ainda, se eu não tiver feito igual o Daniel Fraga, se eu não tiver sumido do mapa, se eu ainda estiver por aqui, você vai me agradecer. Você vai lembrar dessa live aqui e você vai me agradecer. Então, meus amigos, desde o lançamento do ChatGPT em novembro de 2022, as vagas de emprego elas despencaram enquanto as ações dispararam. Então, se você parar para analisar, olha só que interessante, pessoal. Esse gráfico aqui, eu já mostrei ele para vocês na semana passada e eu faço questão de mostrar mais uma vez. Nós estamos em meio a uma mudança macroeconômica geracional. A gente está diante de uma mudança geracional, aonde quem aproveitar-se desse movimento da inteligência artificial, do mercado de criptomoedas, vai ficar muito rico. E quem não abraçar isso, quem não entender isso, quem não se beneficiar disso, vai ficar muito pobre. As pessoas que hoje detêm 0,1 Bitcoin, daqui a 10, 15 anos, vão estar entre as pessoas mais ricas do mundo. Enquanto as pessoas que não têm Bitcoin, daqui a 10 anos, vão se arrepender amargamente por não ter comprado. Só para você ter uma ideia, desde que o ChatGPT foi lançado, o mercado de trabalho ele só cai, os job openings, né, os empregos, eles só caem e as ações só sobem. Então, quem está ficando mais rico é quem tem ação, é quem tem Bitcoin, é quem tem NVIDIA, é quem investe no mercado financeiro. E é por isso que, infelizmente, a gente vê um abismo social muito grande, porque no Brasil que a gente vive, e você entra numa comunidade, seja no Morro do Alemão, eu já estive muitas vezes, eu já subi o Morro do Alemão incontáveis vezes para falar de Jesus, para evangelizar com a minha igreja. Eu já entrei no Complexo da Maré por várias vezes, no PU, no Parque União, para evangelizar, para falar de Jesus. E a gente vê que, infelizmente, mesmo com internet, mesmo com televisão, mesmo com mídias sociais trazendo conteúdo de qualidade como esse, muitas pessoas lá dentro vivem alienadas. Inclusive, eu tenho um vídeo. Bela, aquele vídeo da jovem de 13 anos grávida que você mandou para mim, você pode me mandar de novo? Mas tem que ser agora. Pode ser? Daquele canal lá do TikTok, que eles mostram vídeos antigamente do Rio de Janeiro. Quando mandar, você pode me avisar, que eu quero mostrar para a galera aqui. Então, a Isabela vai mostrar um vídeo que condensa, vai me mandar um vídeo que condensa muito bem isso que a gente está falando aqui agora. E eu pude presenciar isso com meus próprios olhos. As pessoas, pessoal, você fala, compra Bitcoin. A pessoa fala assim, o que é isso? E as pessoas têm internet na favela. Tem YouTube na favela. Dentro das comunidades, a internet chega. Só que você pergunta para as pessoas o que é Bitcoin, as pessoas não sabem. Você pergunta se a pessoa sabe o que é S&P 500, as pessoas não sabem. Então, e o abismo social ele aumenta cada vez mais. Essa diferença de classes ela aumenta muito mais. Porque, infelizmente, as pessoas na comunidade, elas não, por mais que esse conteúdo seja gratuito e disponível para todo mundo, elas não buscam esse conteúdo, elas não acessam esse conteúdo. E eu vejo como um chamado meu de vida, e como uma vocação minha, é abrir a visão do jovem brasileiro para que o jovem brasileiro de comunidade ou não comunidade venha entender que, cara, esse é o caminho para você mudar de vida. Esse é um novo caminho geracional de riqueza. E quem abraçar isso aqui vai se beneficiar e quem não abraçar vai ficar para trás. Isso aqui é fato, meus amigos.